milagre. Esse é o tema da palavra. Como provocar o milagre. E eu preciso começar compartilhando com você algo que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos meses. Deus tem falado muito mesmo ao meu coração, no meu momento de intimidade com Ele, na leitura da palavra e até no cotidiano. As coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, eu tenho visto Deus falar. E uma das coisas que Deus mais tem falado ao nosso coração é que existem algumas coisas que precisam ser provocadas. E eu quero gerar essa expectativa no seu coração, porque às vezes a gente fica esperando Deus fazer algumas coisas e Deus está esperando ser provocado. E é por isso que eu dei esse tema a essa palavra, como provocar o milagre. Eu acredito que talvez nós tenhamos um entendimento muito limitado do que é milagre, porque quando a gente fala milagre, geralmente a gente associa milagre a uma intervenção divina na nossa vida, na nossa história, em relação a alguma enfermidade ou doença. Eu quero dizer para você que ela não está restrita somente à doença. Milagre, aliás, eu estava falando pela manhã que quando você procura na Bíblia a palavra milagre, você não encontra com muita frequência, embora você veja muitos milagres. Mas a palavra milagre, por exemplo, na minha Bíblia mesmo, eu só encontrei 3 vezes no Novo Testamento todinho. E a palavra que foi traduzida por milagre é a palavra poder, é a palavra dunamis, a palavra poder de Deus. E eu acredito que nessa noite o poder de Deus vai ser liberado neste lugar. Não somente para intervir na sua vida no que diz respeito a uma doença, a uma necessidade que você tem, mas também a uma força que você precisa receber de Deus para resolver algumas situações recorrentes ou algumas situações crônicas. O que é uma doença crônica? Uma doença crônica é uma doença que dura mais de 1 ano. E ela requer cuidados especiais, atenção especial. Isso é uma doença crônica. Só que, quando a gente olha para a nossa história e para a própria palavra de Deus, a gente vai ver que não somente uma doença insiste em permanecer no nosso corpo. Padrões de comportamento precisam de uma atenção especial. Por exemplo, quantas vezes que você percebe na sua vida um padrão de comportamento no que diz respeito à vida financeira desequilibrada, a necessidade, a prisão de dívida. Quantas vezes que você se vê preso num padrão de comportamento, tipo assim, a mentira, ou mesmo um vício, alguma cadeia que você tem, um vício, seja ele pequeno, seja ele grande, uma cadeia de moralidade, de acessar sites inadequados, e a gente vai permitindo que essas mentiras, engano, vão se estabelecendo na nossa vida, e você há de convir comigo que muitas vezes a gente não tem força para resolver isso, verdade ou não? E aí então eu entendo que hoje Deus está aqui, e Deus está querendo liberar um poder sobre a sua vida, que vai lhe capacitar a vencer todos os gigantes que têm humilhado você, que têm enfraquecido você, e que, inclusive, tem deposto contra a fé e contra a própria palavra de Deus. Deixa eu ler um texto com você, e eu volto a te pedir, eu volto a te falar que, à medida que a gente for lendo textos aqui, eu entendo que Deus vai fazendo a obra. Então, esteja ligado, esteja conectado. Você que precisa de um milagre, aqui hoje à noite, tem gente que precisa de milagre além de mim? Alguma situação recorrente na sua vida que você precisa de poder? Então, eu acho que eu estou pregando para as pessoas certas. E eu me incluo aí. Marcos capítulo 5, versículo 24 a 34. Eu quero ler esse texto, ele vai servir de inspiração para nós. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagres. Olha só, o texto diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior.
tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, olha aí a palavra poder, a palavra dunamis, a palavra milagre. A hora que essa mulher tocou em Jesus, Jesus sentiu que dele saiu poder, dele saiu milagre, dele saiu virtude. E o texto continua: virando-se no meio da multidão, perguntou Jesus: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu tenho certeza que essa história aqui vai despertar a nossa fé nessa noite para aquilo que Deus tem para fazer. Você percebe o quadro dessa mulher aqui, é um quadro crônico, porque é uma mulher que sofre há 12 anos de uma hemorragia. As mulheres sabem o que é isso. Muitas vezes, acompanhar o seu ciclo mensal é complicado, alguns poucos dias. Imagine uma situação que dura 12 anos, e uma mulher que gastou tudo o que tinha, buscou todos os médicos, e a palavra diz que o seu estado só ia piorando, 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 até que ela alimenta no coração a fé de que se ela tocar na veste de Jesus, ela seria curada. E eu quero colocar uma semente no seu coração, que o Senhor já colocou na minha, que muitas vezes quando Deus permite a gente ter que enfrentar uma situação crônica na vida, é porque Deus está nos dando a oportunidade de provocar milagres. Presta bastante atenção nisso. Recebe essa semente na sua vida. Porque muitas vezes a gente fica questionando Deus: por que estamos passando por dificuldade? Por que estamos passando por lutas? Por que há uma situação recorrente na minha vida e tem se tornado crônica? Porque muitas vezes Deus está exatamente querendo te despertar para o fato de que você precisa ser um provocador de milagres. Você não pode simplesmente ficar esperando Deus tocar na sua vida. Se Deus não toca na sua vida, querido, se joga, se apresenta perante Ele, como essa mulher aqui, que não foi encontrada por Jesus. Aliás, depois que ela toca ainda, Jesus fica procurando, mas ela tomou a iniciativa. Então, não fique patinando, tentando questionar ou entender por que Deus permite você passar por lutas e dificuldades. A palavra de Deus, a gente poderia gastar aqui uma boa parte da noite, mas a gente não tem esse tempo. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, apresenta algumas situações crônicas que Deus interveio na vida dessas pessoas e Deus promoveu uma cura tremenda. Uma delas está em João capítulo 9, a gente não vai ler, mas eu queria que você anotasse, se você tem o hábito de fazer isso, para que depois você leia, e à medida que você vai lendo, você vai recebendo mais fé ainda. Mas João capítulo 9 conta a história de um homem cego de nascença. Eu queria que, à medida que a gente vai compartilhando aqui, alguns textos bíblicos, que você se colocasse no lugar, que você sentisse o drama da pessoa que está vivendo essa situação crônica na vida dela. Porque veja bem, a palavra de Deus diz que esse homem, ele era um homem que era cego de nascença. Você já parou para pensar na dramaticidade da vida que essa pessoa vive? E se você quiser ter uma pálida imagem do que é, fecha os olhos. Fecha os olhos agora por alguns segundos e você vai ver o que é viver desde o seu nascimento, sem a possibilidade de contemplar o que está à sua volta, sem a possibilidade de ver. Tá dando para sentir esse drama e quando a gente mergulha mais no texto de João capítulo 9, a gente pode perceber que esse homem, porque quando você fala assim, ele era cego de nascença, tá, mas
Quantos anos tinha esse homem? A palavra de Deus não fala quantos anos tinha, mas tem algumas pistas aqui na palavra, porque quando você olha para a língua original da Bíblia, você percebe que a palavra usada para homem não é a mesma usada para adolescente, não é a mesma usada para jovem. É uma palavra usada para um homem maduro, tanto que no próprio contexto do capítulo 9, você vai ver que no final do texto, quando esse homem é curado, Jesus fala para ele, vai para o tanque de Siloé e se lava. E esse homem vai ao tanque de Siloé e ele se lava, e a hora que ele se lava, ele passa a ver. Imediatamente ele começa a ver. Essa é uma situação crônica na vida de um homem que possivelmente, se a gente quisesse arriscar um palpite, a gente diria que esse homem tem 20, 25, 30 anos de idade e um homem que é cego de nascença. Ou seja, nunca viu. Mas quando Jesus surgiu no caminho desse homem, esse homem começou a ver. E você consegue parar para pensar na alegria dessa cura, desse milagre que Deus fez? Se fosse você, se fosse eu, que tivesse esse quadro crônico, nunca viu, e de repente, numa reunião, você começa a ver. E Deus pode fazer isso hoje à noite, aqui. Aliás, você precisa ser despertado no seu espírito para fazer essa pergunta. Deus pode fazer? Por que não hoje? Por que não agora? Essa é uma situação crônica que a palavra de Deus tem registrado. Há uma outra situação crônica em Lucas, capítulo 13, de uma mulher que a Bíblia diz que ela anda encurvada. E eu fiz questão de colocar esse quadro crônico na vida dessa mulher, porque aqui tem um detalhe que é importantíssimo a gente compreender. Porque há situações crônicas na nossa vida que têm origem maligna, que têm origem espiritual, que na verdade acontece porque um espírito maligno está utilizando aquela situação crônica ou aquela enfermidade. Esse é um deles. Lucas capítulo 13 conta a história de uma mulher que andava por 18 anos encurvada. Eu não vou pedir para você pagar o mico de ficar em pé e ficar assim, encurvado, só para você sentir o drama do que é viver uma vida encurvada. E por quê? Porque havia um espírito maligno, havia um espírito de enfermidade. Eu não estou dizendo com isso que toda enfermidade tem origem maligna, mas algumas enfermidades têm origem maligna. Algumas situações recorrentes na sua vida que você não vence, elas têm origem maligna, são presenças de espíritos malignos que estão levando você a ficar preso e cativo naquele padrão de comportamento. Essa mulher era assim. Mas eu fico pensando que a gente, inclusive hoje, que longe de estar influenciado por um espírito maligno, mas está com uma alma comprometida, deteriorada, ferida, e embora não ande encurvada fisicamente, anda encurvada emocionalmente, porque é o tipo de pessoa que vive olhando para baixo, ela não tem a capacidade de olhar adiante, ela não tem a capacidade de olhar nos olhos, ela se sente inferiorizada, desqualificada, ferida a ponto de não ver utilidade na sua vida, e ela vive uma vida curvada por causa da sua alma. Querido, eu quero dizer para você que a despeito da origem da sua doença, da situação crônica que você enfrente, do gigante que você tenha que enfrentar por anos na sua vida, o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O manto dele está aqui. E à medida que você for recebendo fé no seu coração, querido, corra para ele. Levante-se como essa mulher. Toque no manto de Jesus, porque o Senhor vai lhe dar a capacidade para vencer esse gigante que tem humilhado você. O Senhor está aqui, Ele disse, onde tiver 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Querido, nós precisamos de uma revelação da presença do Senhor nesse lugar. Muito mais do que um ajuntamento de pessoas, muito mais do que um culto. E isso aqui é um encontro com Deus. É uma possibilidade de encontrar Deus. E eu quero que essa fé seja gerada no seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa noite.
Amado, um último caso aqui é o caso que nós lemos, a mulher do fluxo de sangue, um fluxo que ocorre há 12 anos, e você há de convir comigo também que é uma situação crônica, uma mulher que está nesse quadro há 12 anos. Bem, eu queria que você pensasse comigo no quadro que a gente leu. A gente fez questão de ler esse texto todo, né, de Marcos capítulo 5, para você entender os detalhes do milagre. Mas eu queria que você se colocasse nesse quadro, porque eu comecei o texto aqui e ele dizia que uma grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Olha, amado, eu imagino que a multidão que seguia Jesus era muito maior do que essa que nós temos aqui, se é que a gente pode chamar de uma multidão aqui, né? Mas é muita gente. Você há de convir comigo que se Jesus estivesse aqui, entenda o que eu vou falar, em pessoa, carne e osso, como estava nessa ocasião aqui, e você soubesse que se tocasse nele, você seria curado, ou você receberia poder para resolver essa situação crônica da sua vida, financeira, emocional, física, seja ela o que for, você há de convir comigo que isso daqui ia virar uma bagunça santa, sim ou não? Ia ser um atropelo, todo mundo ia querer levantar, ninguém ia respeitar a senha, todo mundo vai querer tocar nele, todo mundo vai se comprimir, e eu estou falando isso para você para tentar trazer o texto e a realidade bíblica um pouco mais perto da gente. Essa foi a situação que a palavra de Deus descreve. E quando eu olho para um quadro como esse, uma multidão sedenta por Jesus por causa de uma necessidade, eu elaboro uma pergunta no meu coração, que por anos ela tem reverberado, e a pergunta é: a gente busca Jesus, ou a gente segue Jesus, por aquilo que Ele pode fazer ou por quem Ele é? Você precisa responder com profundidade, com sinceridade, essa pergunta. Você busca Jesus, você busca a palavra, você busca a presença de Deus, por causa do que Ele pode fazer na sua vida ou por quem Ele é? Sabe, querido, essa ficha tem que cair. Ficha é da minha época, né? Não tem mais ficha hoje, mas você entendeu, né? Precisa haver esse entendimento. Porque, olha só, João capítulo 6, versículo 26, olha o texto, isso daqui são palavras do próprio Jesus. Ele disse assim, olha, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Esse texto, ele mostra para mim, pelo menos, um tipo de gente que está buscando Jesus, não somente por causa do sinal, mas por causa do alimento, porque eu estou me beneficiando com aquilo que a presença de Deus traz na minha vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu tenho dito reiteradas vezes desse púlpito. Aquilo que Deus faz, Ele pode deixar de fazer, mas aquilo que Deus é, Ele nunca deixa de ser. Então, o que deve mover o nosso coração em busca do Senhor Jesus não é aquilo que Ele pode fazer, embora Ele possa fazer coisas extraordinárias. E eu tenho certeza que se eu abrisse a oportunidade para que você falasse o que Deus já fez na sua vida, haveria muitos testemunhos para ser compartilhados aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você, querido, o que deve mover a sua fé não é o que Jesus pode fazer, mas é quem Jesus é. E quando eu encontro um tipo de pessoa que só está interessado na bênção, muito mais do que no abençoador, o máximo que você vai ver na sua vida é um milagre. Uma vez ou outra você vai até experimentar milagre. Deus, Ele é misericordioso e a misericórdia dEle se renova a cada manhã. E você vai provar isso, mas você nunca vai ser um provocador de milagre. Porque provocador de milagre, ele de fato segue Jesus por aquilo que Jesus é. E quando Jesus vê que há esse coração, e aí Jesus começa a fazer na vida dele. Então, querido, eu preciso, né, quando a gente olha para um texto como esse, e eu proponho para você esse tema, como provocar um milagre. Eu perguntei quantos precisam de milagres aqui além de mim.
e a maioria levantou a mão. E eu tenho certeza que é o mesmo com você que nos acompanha, que está em casa e que sofre de uma situação crônica. E talvez você até está sofrendo até hoje uma situação de não conseguir vir à igreja, né? Confraternizar, né? Ter comunhão, porque você tem medo, tem insegurança. Mas eu quero dizer que nessa noite vai sair poder do Senhor e Ele vai te alcançar. E você vai ser animado, revigorado, fortalecido. E a semana que vem você vai estar aqui, adorando a Deus com a gente. E testemunhando aquilo que Deus fez na tua vida. Agora, queridos, olha com o texto, olha para o texto comigo. E eu quero compartilhar com você algumas respostas que eu encontro no próprio texto. É interessante a Bíblia, porque ela faz perguntas, mas ela mesma já dá a resposta. Deus, Ele é tão misericordioso, né? Ele não nos deixa nos nossos conflitos de questionamentos, não. Ele faz a pergunta e Ele mesmo já responde. Então, quando a gente olha para um texto desse e se inspira nesse tema, como provocar milagre, eu encontro 4 respostas. São respostas que eu quero compartilhar com você e muito mais do que compartilhar. Eu quero percorrer esse caminho com você, para que no final dessa reunião a gente possa orar e a gente possa experimentar o céu na terra. A gente possa experimentar uma liberação de poder e de unção que vai mudar radicalmente a nossa vida. Você está disposto a aprender esse caminho, essa rota, essas respostas? Então vamos lá. A primeira verdade que eu aprendo, quando você olha para o texto, nós lemos do versículo 24 ao 34, né? Eu encontro essas 4 respostas no versículo 27 e 28. Essas 4 respostas estão nesses 2 versículos, o 27 e o 28. E eu quero compartilhar com você cada uma delas agora. Primeiro, a primeira coisa que o versículo 24 diz é o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus. É assim que começa o texto. E aqui eu encontro a primeira resposta, o primeiro caminho. Se você quer ser um provocador de milagre, você precisa de testemunho. Repete comigo, testemunho. Se você quer ser provocador de milagre, você precisa testemunhar. A palavra de Deus diz aqui que essa mulher ouviu a fama de Jesus. Como o nome de Jesus e os seus feitos ficaram famosos. Se fosse hoje, com certeza, pelos números de likes, pelos números de compartilhamento, pelos números de seguidores que há nas redes sociais, pelos vídeos de YouTube, enfim, ele ficou famoso, mas naquela época não tinha nada disso. Então, qual era a maneira, qual era a forma pela qual o nome de Jesus e os feitos dele ficaram famosos? Por causa do testemunho, por causa daquilo que foi compartilhado boca a boca. Ou seja, olha, presta bastante atenção nisso. Só pode ser testemunha quem testemunhou o que o Senhor fez. E aqui nós temos uma infinidade de pessoas que já testemunharam o que Jesus fez. E se você já testemunhou na sua vida, você já provou na sua vida, você precisa testemunhar, você precisa sair daquela porta para fora e você precisa se dispor a compartilhar com o maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas sejam trazidas a este lugar. Aliás, preste bastante atenção, querido. Há uma chave que eu quero colocar na sua mão, além de todas as que eu já coloquei, no pouco tempo que eu estou aqui ministrando, que na verdade são chaves que o Senhor vai compartilhando com a gente. E aquilo que o Senhor compartilha com a gente não é nosso, é do reino. Está na mesa, é para servir a igreja, é para servir a noiva. E eu tenho que entender algo aqui, querido. Olha só, aquilo que Deus faz na individualidade precisa ser compartilhado na coletividade. E aquilo que Deus faz na coletividade precisa ser levado para a individualidade. Eu vou repetir. É muito profundo isso e a gente precisa entender mesmo. Tudo aquilo que Deus faz na individualidade, aquilo que Deus faz no nosso momento devocional, de oração, de leitura da palavra, precisa ser compartilhado com o maior número de pessoas. Mas aquilo que Deus faz na coletividade, na igreja, numa grande reunião, numa célula, precisa ser levado para a minha individualidade. Eu preciso pegar aquela verdade, eu preciso levar aquele ensino e eu preciso levar para o meu quarto, onde eu entro, tranco a porta e falo ao meu Pai em secreto que me ouve e ali Ele me responde. Amado, a palavra de Deus mesmo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela
palavra de Deus. Então eu preciso compartilhar, eu preciso falar aquilo que Deus está fazendo na minha vida e aquilo que eu tenho lido na palavra de Deus. Porque há um poder no testemunho. Quando eu testemunho, eu gero fé no coração das pessoas que estão ouvindo. Porque as pessoas olham e falam: uau, Deus fez isso na sua vida, você viu isso acontecer na célula, numa reunião. É exatamente o que eu estou precisando. Há um poder no testemunho. Quando a gente olha para Mateus 28, 18, a gente vê a grande comissão, né? Aquele texto que ficou conhecido como grande comissão. E a ordem que Jesus dá ali não é o ide, é o fazer discípulos. Agora, como é que a gente faz isso? Você precisa ler lá no texto, Mateus 28, 18, 19. Como é que eu faço isso? Testemunhando. Eu preciso testemunhar, eu preciso falar, eu preciso compartilhar, eu preciso derramar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus está colocando na minha vida, porque senão eu vou me tornar como o mar morto. Você sabe por que o mar morto chama mar morto? Porque ele não deságua, ele só recebe e não deságua. E se você só recebe, você está fadado a morrer. Você precisa compartilhar, você precisa testemunhar, porque à medida que eu testemunho, o reino de Deus vai sendo estabelecido na face da terra. Amado, eu creio mesmo, do fundo do meu coração, que à medida que eu estou falando aqui, Deus está ministrando fé ao seu coração. E no final a gente vai orar junto, vai ser um ajuntamento de fé. E Deus vai operar milagres extraordinários. Amado, o poder do testemunho, ele é tão extraordinário. Olha só, eu vou só lembrar você aqui, porque a gente não tem tempo de ler todos os textos, mas João Batista, você conhece João Batista, ele chega para um jovem chamado André, e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que André, ele conheceu Jesus? Porque João Batista apresentou, João Batista falou, João Batista apontou para Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus. Bom, esse André, ele sai dali, ele encontra o seu irmão, Simão, conhecido como Pedro, e ele diz assim: achamos o Messias. E o texto diz algo interessante: pegou ele pela mão e levou até Jesus. Ele não apenas apontou, ele não apenas apresentou, ele não apenas testemunhou, mas ele pegou na mão e ele levou até Jesus. Olha o poder do testemunho. Se fica só para João Batista, se fica só para André, o que seria dos 12? O que seria de mim e de você se não fosse o testemunho de tanta gente que já pagou o preço para fazer o evangelho se tornar conhecido em nossa nação? Filipe testemunhou para Natanael, isso está em João capítulo 1. Filipe chega para Natanael e diz assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Gente, para pensar na profundidade, no impacto disso. Filipe chega para Natanael: Israel, o judeu é um povo que está aguardando o Messias, que tinha conhecimento da lei de Moisés, e eles estavam naquela expectativa: um dia Jesus virá, e de repente Filipe vem e fala: olha, nós encontramos aquele de quem Moisés falou. E Jesus, olhando para Natanael, disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. Ah, amado, como eu gostaria que Jesus dissesse isso de mim hoje. Olhasse para mim e dissesse assim: eis aí um brasileirinho em quem não há dolo, em quem não há mentira, não há engano. É isso que nós precisamos perseguir. Agora, tudo isso foi possível por causa de um testemunho, por causa de alguém que se dispôs a compartilhar. A mulher samaritana que você conhece, João capítulo 4, ela testemunha para uma cidade. Depois que ela tem aquele encontro impactante com Jesus, que pode ser lido ali em João 4, maravilhoso, profundo, essa mulher, ela volta para a cidade, uma mulher conhecida na cidade pelas suas decepções, pelas suas frustrações, pelos casamentos sucessivos que essa mulher teve, buscando em homens a realização dos seus sonhos. E ela vai para a cidade e ela fala: olha, eu encontrei um homem que é um profeta, e ele tem dito tudo acerca da minha vida. E a cidade toda vem ouvir Jesus, vem conhecer Jesus. E você pode ler isso
no capítulo 4, porque os homens da cidade chegam ao ponto de dizer para essa mulher assim: olha, agora nós já conhecemos Jesus, não pelo que você está falando, mas porque os nossos olhos viram, nós conhecemos, esse de fato é o Salvador do mundo. Ao Gadareno, você conhece a história do Gadareno, né? Um homem que vivia nos sepulcros, possuído não por um demônio, mas por uma legião de demônios, muitos demônios. Não havia ser humano que segurava esse homem quando ele estava possesso. Jesus cruza a vida, a história desse jovem, e Jesus liberta ele dos demônios. E o que Jesus fala para ele é: agora você volta para a tua casa e você testemunha o que eu fiz na tua vida. Amado, a gente poderia passar aqui horas e horas compartilhando exemplos de testemunhos que impactaram e que mudaram a vida das pessoas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Essa história, ela não só pode se repetir, como ela vai se repetir. Deus é o mesmo. O problema é que a gente fica esperando Ele fazer o que Ele está esperando a gente fazer. Deus pode fazer milagres, é claro que pode, mas Deus pode salvar todo mundo também. Então, se Ele pode salvar todo mundo, eu não preciso pregar. Deixa que Ele salve. Não, querido. O que eu acho tremendo é que o proprietário de tudo resolveu nos incluir numa sociedade. E Deus conta comigo e com você para que os milagres dele venham à existência. E nós chamamos nessa noite, sobre os céus desse lugar, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, o mesmo poder fluindo deste lugar. Deixa eu ler um último texto com você, Lucas capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 19, só para você entender o impacto e o poder de um testemunho. Lucas 6, versículo 17 e 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Versículo 18, que vieram para o ouvirem. Vieram para quê? O ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E por fim, o verso de número 19. E todos, o que o texto fala? Parte do povo? Um pouquinho de gente? Todos da multidão procuravam tocá-lo. Por quê? Porque dele saía poder e curava a todos. Amado, você já parou para se perguntar de onde veio essa conversa? Que se tocasse nele, saía poder dele. Já parou para pensar? Não sei se você lê a Bíblia e fica se questionando em algumas coisas que às vezes a gente... É tão profundo. A gente às vezes não para pensar nisso, né? Porque esse povo buscou Jesus... E a palavra fala que todos foram curados, todos foram libertos. Por quê? Porque eles queriam, ao menos, tocar em Jesus. Por quê? Porque eles ficaram sabendo dele, saía poder. Agora, como é que eles ficaram sabendo disso? Por causa do testemunho. Por causa de uma notícia que foi passando de boca a boca. Então, querido, se você quer ser um provocador de milagre, você precisa abrir a sua boca. Você precisa testemunhar, você precisa compartilhar, não somente aquilo que Deus fez na sua vida, mas aquilo que Deus fez na vida das pessoas que você conhece. Porque isso vai produzir milagre na vida de tantas pessoas. E você vai ficar satisfeito. Verdade ou não? Amado, que satisfação quando a gente vê uma pessoa que a gente ganhou, que a gente está consolidando numa casa de paz, na célula, e você começa a ver resultado, você começa a ver fruto, você começa a ver milagre na vida daquela pessoa. Eu preciso confessar para você que às vezes a gente fica até com ciúmes, né? Isso só acontece comigo ou com você também. Porque às vezes Deus faz na vida da pessoa aquilo que eu estou buscando e Deus ainda não fez. Já aconteceu com você ou não? Deus é poderoso. E Ele faz do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Deus. A segunda resposta que eu encontro, olhando para esse texto, especialmente para os versos 27 e 28, é atitude. Atitude. Não basta apenas eu testemunhar, não basta apenas eu falar.
Tem muita gente esperando Deus fazer o que Deus não vai fazer. Deus espera que você o provoque. Olha o que o texto fala: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Amado, eu já descrevi aqui o quadro, né, de uma multidão tentando tocar em Jesus. Eu já tentei fazer você entender esse quadro, Jesus aqui na frente e uma multidão querendo. Sabe, querido, essa mulher aqui, ela não mediu esforços. Essa mulher aqui, ela pagou um alto preço. Você deve convir comigo que ela pagou um alto preço. Ela alimentava uma fé no coração. Ela sabia que tinha uma multidão e ela não quis saber da multidão que tinha. Você também há de convir comigo que a maioria de nós, quando a gente vai num lugar e tem muita gente, a gente nem se esforça. Verdade ou não? Verdade ou não, gente? Olha lá se a gente vai, né? Se você fica sabendo que num lugar vai estar lotado, você vai? Geralmente não, querido. Mas se você quer ser um provocador de milagre, você vai. Você vai porque você fala, é hoje. Hoje Deus vai me usar. Hoje Deus vai fazer. Hoje Deus vai responder. É isso que Deus quer ver em nós. Sabe quando essa mulher, ela se espreme entre a multidão, todo mundo comprimindo, né? Ela vai por entre essa multidão, ela vai por trás de Jesus, ela não consegue nem ir de frente, ela quer tocar nele, não importa por onde ela vai fazer isso. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para você, querido. Esse toque foi um toque diferente. O que eu quero plantar no seu coração nessa noite é que você precisa tocar em Jesus de uma forma diferente da que você tocou até hoje. É possível que haja gente aqui que esteja nos visitando, está aqui pela primeira vez, e você está tendo a oportunidade de estender a tua mão e de tocar em Jesus e ter a sua vida mudada. Mas há gente também que está aqui há anos e anos e anos, há muito tempo, e ainda não teve a disposição para pagar esse preço, e para tocar em Jesus, para alimentar essa fé no seu coração. Tem tocado em Jesus como todo domingo. Todo domingo. A gente é tão igual. Gente, para pensar. A gente é tão igual que geralmente a gente senta até no mesmo lugar. Já parou para pensar nisso? A menos que o lugar esteja ocupado, parece uma cadeira cativa, né? Eu vou sentar no mesmo lugar. Não muda. Está tocando em Jesus do mesmo jeito. E aí, quanto mais os anos vão passando, mais a gente corre esse risco. Porque a gente vai perdendo aquela paixão. A gente vai perdendo aquele amor. E aquela fé que Deus pode fazer num culto, numa célula, numa reunião simples, Deus pode fazer. O toque dessa mulher foi diferente. Quando a gente olha para o texto, eu volto aqui para o texto original, o sentido da palavra tocou, se eu pudesse dar um nome contemporâneo, seria a unção do chiclete. A unção do chiclete. Por quê? Porque a palavra tocou, ela tem o sentido de uma pessoa que grudou em Jesus. Ela não apenas tocou, mas ela grudou, ela fixou-se em Jesus. Ela não apenas tocou, mas ela grudou. Agora, olha quanto detalhe que há, quanta riqueza na palavra. Essa mulher, ela teve a disposição de grudar em Jesus antes de ser curada. O toque diferenciado dela foi antes da cura, porque se você falar para mim assim, depois que Jesus curou uma doença de 12 anos, a gente não faz mais que a obrigação de seguir Jesus. Verdade ou não? Mas essa mulher não, essa mulher ela não tinha sido curada ainda, mas ela está demonstrando com essa atitude que ela vai grudar em Jesus, e ela vai ficar grudada para o resto da sua vida terrena, porque a eternidade está garantida, ela vai estar grudada mesmo. Sabe o que isso me ensina também, querido? Que, mais uma vez, a gente não pode seguir Jesus por aquilo que Ele pode fazer, a gente tem que seguir Jesus por aquilo que Ele é. Jesus, Ele quer que você grude nele, independente do que Ele faz na sua vida. Eu posso garantir para você, Ele vai fazer. Ele vai fazer, com certeza. Nem tudo o que a gente quer, eu sirvo a Deus há 41 anos. Nem tudo o que eu quero, Deus fez, graças a Deus.
Porque muita coisa que eu queria era besteira, era vaidade, era correr atrás do vento. E aí Deus me livra disso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, a sua bondade. Amado, nós precisamos ter essa mesma disposição. Então, o que eu quero desafiar você a fazer nessa noite é chamar a atenção de Jesus. Essa mulher chamou a atenção de Jesus, porque quando Jesus percebeu que dele saiu o milagre, dele saiu o poder, Jesus como que levanta os olhos assim procurando. Quem foi que me tocou? Jesus não se contenta apenas em guardar para si esse questionamento, Jesus verbaliza. Jesus pergunta para os discípulos, para quem estava à sua volta, quem me tocou? E os discípulos falam, Jesus, que pergunta absurda que o Senhor está fazendo, todo mundo está tocando, todo mundo está comprimindo, olha a muvuca que está isso aqui. Jesus falou, não, mas alguém me tocou diferente, eu senti que de mim saiu virtude. Essa mulher chamou a atenção de Jesus, por causa da sua atitude. O que nós precisamos essa noite aqui, não somente nessa noite, mas nós precisamos, e eu me disponho a ter isso por todos os dias que o Senhor me permitir viver. Essa capacidade de crer, não somente de crer, mas de tomar uma atitude, de estabelecer uma aliança com Jesus. E sabe, querido, você que está aqui pela primeira vez hoje, o Senhor está te dando a oportunidade de grudar nele. Gruda. Gruda e não solte nunca mais. Siga o Senhor Jesus por todos os dias da sua vida. Você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu quero te dar um conselho para finalizar esse ponto. Teve alguns que ficaram até felizes para finalizar, né? Vai acabar, não é para finalizar o ponto. Tem mais 2, né? Eu já tinha falado que são 4 verdades. Mas para finalizar esse ponto, deixa eu dar um, conselho para você. Quebre o protocolo. Quebre o protocolo. É difícil da gente ouvir amém quando fala isso, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a seguir um protocolo. A gente é muito quadradinho, né? Tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, não vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem muito interesse em pessoas que não respeitam protocolo. Sabe, querido, quando eu olho para alguns textos da Bíblia, eu vejo que havia uma multidão de gente num tanque chamado Betesda. A palavra de Deus fala que uma vez por ano, o anjo vinha, mexia as águas e o primeiro que entrasse naquela piscina era curado de qualquer mal que tivesse. Já parou para pensar? E ali tinha um paralítico, mas a Bíblia fala, o texto fala, depois você pode conferir, havia uma multidão de gente ali. Todo mundo queria entrar primeiro. Mas, de repente, Jesus surgiu na vida de um paralítico. E esse paralítico não precisou nem de entrar no tanque, porque ele teve um encontro com quem fez o tanque. E não somente com quem fez o tanque, mas quem mandava o anjo mover as águas. Muito mais do que isso, quem estabeleceu os fundamentos da terra. E Jesus olha para o paralítico e fala assim, levanta, toma o teu leito, anda. E esse homem começa a andar. Havia uma multidão tocando em Jesus na ocasião da cura dessa mulher. Chame a atenção de Jesus nessa noite. Eu espero que você saia daqui hoje não apenas provando de um milagre na sua vida, mas que você saia daqui incendiado para você provocar um milagre nessa cidade. E para a gente ver o avivamento tão cedo, tão logo, acontecendo nessa cidade. A terceira resposta que eu encontro e eu preciso compartilhar com você aqui é revelação. Amados, se nós queremos ser provocadores de milagres, nós precisamos entrar num nível de revelação. E nível de revelação só tem quem desenvolve relacionamento com Deus. Essa mulher aqui, ela teve um nível de revelação. Mesmo sem conhecer Jesus, ela teve um nível de revelação. Porque, olha o que o texto fala. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Mais uma vez eu quero dizer para você, querido, nós precisamos ser provocadores dos milagres de Deus. Você precisa provocar.
Há muitos outros textos para ser compartilhado. Jesus, ele viu um homem em cima de uma árvore, chamado Zaqueu. Você conhece a história, né? E Jesus disse: Zaqueu, desce da árvore, hoje eu preciso ficar na tua casa. E quando Jesus entra na casa dele, houve salvação. Mas Moisés falou no começo do culto aqui, mas um cego, em Jericó, ele ouviu falar que Jesus estava passando com a comitiva, e a hora que ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele grita desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que se Jesus não cruzar o seu caminho, cruza o dele. Se quando ele cruzar seu caminho você não cair, se joga. Porque Jesus achou o paralítico de Betesda, mas a mulher de Marcos, a mulher Ciro-fenícia, ela correu até Jesus. Jesus ainda fala: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa mulher ainda fala assim: sim, mas eu quero migalha. Então, se Jesus não chama você, se apresenta, corre para ele, fala: eis-me aqui, eu preciso de um milagre. Agora, só faz isso quem tem revelação. Amado, o que nós precisamos hoje é de uma revelação. E eu orei essa semana para que Deus projetasse luz no nosso entendimento e Ele nos fizesse entender, ter uma revelação de quem é Jesus. Quem é Jesus? Ah, querido, eu poderia fazer uma relação de revelações que a gente precisa aqui. Nós precisamos de uma revelação da cruz. Ah, Jesus disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Nós precisamos de uma revelação da cruz. Nós precisamos de uma revelação de tudo o que Jesus conquistou quando Ele disse: está consumado. Nós precisamos de uma revelação muito mais do que o conhecimento. Porque conhecimento, a maioria de nós que estamos aqui temos. Mas o que nós precisamos não é conhecimento, o que nós precisamos é de revelação. E olhando mais uma vez para o tanque de Betesda, a gente olha para o tanque de Betesda e a gente vê que o tanque de Betesda é o conhecimento, mas Jesus é a revelação. Nós precisamos de uma revelação da presença de Deus. Amado, você já parou para pensar no fato de que o Senhor está aqui? Já parou? Não aqui, mas aqui. Você já parou para pensar nisso? Você já teve uma revelação disso? Nós precisamos de uma revelação da glória de Deus. A glória de Deus desceu nesse lugar, querido. Moisés compartilhou aqui. A impressão que eu tive, logo a hora que eu entrei nesse lugar aqui, é de que havia tanto anjo aqui. A impressão que eu tive é que tinha mais anjo do que gente. Essa é a impressão que eu tive, eu não posso te garantir. Mas eu tive a impressão de que tinha mais anjo do que gente. Ainda bem que anjo não ocupa cadeira, né? Nós precisamos de uma revelação da manifestação da glória de Deus. Amado, nós precisamos de uma revelação da face de Jesus. Você já viu Jesus? Eu não estou falando ver Jesus com os olhos naturais, porque se a gente vê Jesus com os olhos naturais, a gente morre. Mas ver Jesus com os olhos da fé, você já viu? Você já viu como Ele é lindo? Ah, se todos nós tivéssemos essa revelação. Gente, cada dia que passa da minha vida eu estou mais apaixonado por Jesus. Ele me constrange. A beleza dele me constrange. E isso tem me feito perguntar todos os dias: por que eu? Por quê? Tem tanta gente melhor, Deus. Por que eu? E ele não responde nada, ele só fica olhando. E aquele olhar é constrangedor, porque você sente o amor de Deus invadindo o seu coração. Amado, se você ainda não provou isso, você precisa provar. Você vai se tornar o cara mais radical, extravagante da terra. Nós precisamos de uma revelação. Se você quer ser provocador de milagre, você precisa de uma revelação.
uma revelação do que Deus vai fazer em você e através de você. E você vai começar a colocar a mão sobre os enfermos, e você vai crer no que a palavra fala. E a palavra fala que os sinais acompanham aqueles que creem. Os milagres, os prodígios e maravilhas vão atropelar você, querido. Desculpa o exagero da figura de linguagem aqui, mas vai atropelar você, porque é promessa. Mas a gente precisa de revelação, muito mais do que de conhecimento. A última verdade que eu quero compartilhar com você, e a gente vai orar juntos aqui. Eu creio que o ambiente de fé e de milagres, ele já está preparado, não para que a gente experimente hoje à noite aqui, não, mas para que a gente leve para fora daqui. E você seja um provocador de milagre na tua casa, na tua vizinhança, nas universidades, nos trabalhos, onde quer que você pise, você vai ser um provocador de milagre de Deus. A última resposta que eu encontro e vejo aqui é fé. Fé, querido. E eu não vou aqui gastar mais tempo do que eu tenho. Aliás, o meu tempo já está terminando. Mas eu quero motivar você a ler Hebreus capítulo 11. Porque é o capítulo conhecido como capítulo da fé. O texto, ele finaliza. Jesus olha para essa mulher e fala assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amado, eu sei que fé é muito mais do que um sentimento. Nós vamos adorar a Deus já. E à medida que a gente for adorando a Deus com uma canção, eu acredito que Deus vai encontrar fé no nosso coração. Você crê? Mas deixa eu falar uma última coisa para você. Olha, fé é muito mais do que um sentimento. Mas eu passei essa semana orando a Deus e pedindo para que Deus repetisse hoje o que Ele fez no texto que nós lemos. Ou seja, o texto diz que essa mulher, ela foi curada imediatamente quando ela tocou em Jesus. E o texto diz, e ela sentiu onde? O texto fala, ela sentiu no corpo. Ela testemunhou no corpo físico dela de que ela tinha sido visitada pelo poder de Deus. E foi imediatamente, não foi algo que levou tempo para acontecer. Não, o texto fala imediatamente. Querido, eu quero desafiar você nesse momento a colocar os seus olhos em Jesus. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus. Eu quero desafiar você, coloque os olhos em Jesus. Você pode fazer isso? Amado, a palavra de Deus diz aqui que essa mulher, ela buscou todos os médicos da sua época. E aqui vale a pena eu dizer para você, eu não tenho nada contra médico. Lucas era médico. Um dos evangelhos. Não tenho nada contra médicos. Deus vai usar muitas vezes os médicos para estabelecer a cura na nossa vida. Mas algumas vezes a gente vai, e você já deve ter passado por isso, tanto quanto eu, faz tudo quanto é exame, o médico fala assim, não achei nada. E aí é hora, né, de você falar assim, opa, Deus está querendo que eu provoque um milagre aqui, né? Ela gastou tudo o que ela tinha. E a palavra de Deus fala que ela só foi piorando. Mas ela decidiu colocar os olhos em Jesus. Eu quero desafiar você a colocar os olhos em Jesus agora. E eu quero pedir algo para você, querido. Enquanto a gente vai estar adorando a Deus com uma canção, eu quero dar oportunidade para você. Se você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, sai do seu lugar, corre aqui na frente, querido. Procure fazer isso da maneira mais ordeira, procure manter um certo distanciamento. Nós queremos orar por você. Querido, corre, é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Coloque-se aqui na frente, feche seus olhos, não se preocupe em cantar agora e adorar. Nós vamos orar, nós os pastores, as pastoras, vamos estar aqui. Eu quero dar liberdade para que o Senhor use cada um conforme os dons e talentos.
Comece a orar, comece a orar. Já já nós vamos fazer isso juntos. Mas à medida que a gente vai adorando, o Senhor já vai começar a curar, o Senhor já vai começar a fazer. Há um ambiente de fé e de milagres nessa noite. Vem Espírito, vem Espírito, o Deus que faz o cego ver. Ore, 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 ore. Passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Meu Deus, não há cadeias que possam resistir ao teu poder. Não há diagnósticos, feridas, traumas. Porque o Senhor naquela cruz venceu a nossa dor. Nas tuas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E ali na cruz o Senhor pisou, despojou todo o inferno. Nós cremos no teu poder, nessa hora entrando nos corpos, entrando, Deus, em cada órgão, nessa coluna, nesse estômago, nesses olhos, nesses ouvidos, nesse joelho. Há poder, há poder, há poder sendo liberado. Em nome de Jesus, ordenamos as enfermidades que saiam, que deixem esses corpos, dores, tumores, nódulos. Ordenamos a depressão, ao pânico, a ansiedade, a angústia, o medo. Sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder entrando aí no seu corpo, há poder entrando aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pela manhã o Senhor nos deu uma palavra, e ela é para esse momento também. A palavra era travamentos. O Senhor está desfazendo travamentos. Eu creio firmemente que, como aconteceu pela manhã, pessoas que têm problemas nas articulações, hérnias, na
região cervical, lombar, problemas no ombro, tudo aquilo que impede o seu movimento, levantar as mãos, dobrar as pernas, dobrar os joelhos, se agachar, questões aqui no quadril, em nome de Jesus, agora mesmo nós invocamos esse poder de milagres, sobre o qual foi falado nesta noite, sobre o qual nós estamos cantando aqui. Eu invoco agora o poder da cruz de Cristo. Esse poder não pode ser diminuído, é o mesmo que fluiu há 2000 anos, está fluindo agora. Recebe agora, onde você está, você que tem problemas, artrite, artrose, hérnias, qualquer articulação, e eu peço que agora você comece a fazer aquilo que você não podia fazer. Se você tinha uma hérnia na região cervical, não podia mover o pescoço, comece a mover aí na sua casa também, você que está nos acompanhando. Mas vocês aqui, se você não podia dobrar o joelho, comece a dobrar agora. Se você não podia se agachar, tente fazer agora, sem forçar, faça de maneira responsável. Mas eu quero que você constate, há milagres acontecendo aqui. Vai fazendo agora. E eu quero entregar uma outra palavra que Deus me deu durante a ministração da palavra nesta noite. O Senhor está curando situações crônicas envolvendo o intestino, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, quadros graves dessas enfermidades que envolvem até mesmo sangramento, hemorragia. Seja curado agora em nome de Jesus. Você que tem uma condição crônica intestinal, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você agora. Faz assim, eu quero ver quem é essa pessoa. Acene a sua mão agora. Eu libero sobre a sua vida, eu libero agora a unção de curar, esse poder de milagres que fluiu, o mesmo poder que fluiu quando aquela mulher tocou a orla das vestes de Jesus, está neste lugar, está fluindo agora. E eu declaro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda enfermidade sai agora, em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, dê lugar agora à saúde que vem da cruz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero saber, essas pessoas, a primeira condição que eu falei, problemas nas articulações, restrição de movimento. Se você tentou fazer um movimento, você constata cura, ou pelo menos 80% de melhora, eu quero que você levante a sua mão e você faça assim. Se você está recebendo pelo menos 80% de alívio nos sintomas ou uma cura completa, faz assim, de maneira bem vigorosa. Se você não podia levantar as mãos, se você não podia dobrar os joelhos, quantas mãos acenando aqui, ali no fundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Continua a operar, Senhor, continua a operar, é noite de milagres. Oh! Deus me fala de zumbido no ouvido, pressão no ouvido e nódulo aqui na região do pescoço. Se é você, meu querido, levanta sua mão agora. Há poder sendo liberado para a sua vida em nome de Jesus. Há poder, há milagre. O milagre está tocando agora o seu corpo. Está tocando agora. Está destruindo toda a disfunção no seu ouvido em nome de Jesus. Tímpano, seja onde for, em nome de Jesus, vai recebendo todo nódulo, caroço na região do pescoço, da cervical. Em nome de Jesus, que desapareça, que o poder consuma com todo o mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor me disse que Ele quer fazer milagres de reconciliação familiar. Relacionamentos que foram quebrados e você pensou até hoje, é impossível restaurar isso.
relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre marido e mulher, completamente quebrado, destruído. E o Senhor está dizendo nessa noite que Ele vai fazer milagres de reconciliação na vida daqueles que creem, como Ele fez com Jacó e Esaú, dois irmãos que se odiavam e que receberam um ao outro de volta com um abraço de amor. Eu quero orar por você, se é o seu caso. Se você tem um relacionamento familiar rompido completamente, precisa de um milagre para uma reconciliação, levanta bem alto a sua mão. Se você crê, bem alto a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, faça milagres nos relacionamentos. Envia o espírito de Elias que restaura, que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, restaura a aliança entre irmãos que foi rompida, quebrada. O ódio entrou, que ele seja agora vencido pelo teu amor. Senhor, restaura casamentos que se tornaram em pedaços, em estilhaço. Nós liberamos esse milagre em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba isso e busque a ocasião, porque Deus vai abrir portas onde não havia portas. Busque a ocasião. Deus está fazendo. Queridos, eu sinto uma palavra, um versículo que está na Bíblia, quando Rebeca disse assim: dá-me filhos, senão eu morro. Essa palavra está queimando no meu coração, e eu creio que existem pessoas aqui, casais, que querem ter filhos, e por alguma coisa está sendo impedido. Eu quero agora, em nome de Jesus, profetizar o milagre. Deus te dará filhos. Deus te dará filhos naturais e filhos espirituais. Essa palavra, dá-me filhos, senão eu morro, é como se Deus estivesse falando assim para você: eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou ouvindo o seu choro, e eu vou te dar filhos. Você que é casal, que tem problema de engravidar, a esposa tem problema de engravidar, coloque a mão no seu ventre e sinta o poder de Deus, o dunamis de Deus saindo deste lugar agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que o seu útero está queimando, e filhos sendo gerados, filhos, o milagre, profetizamos o milagre, em nome de Jesus. Tenho duas palavras para liberar aqui nessa noite. Uma palavra é sobre diagnósticos na área cerebral, na área dos neurônios. Você teve algum diagnóstico sobre a sua cabeça, algum tipo de tumor, algum tipo de diagnóstico na parte da cabeça. O Espírito Santo quer curar você nessa noite. Também mulheres que têm problema de hormônios extremamente desregulados. Eu quero orar por essas duas coisas. Se essa é a sua situação, levante as suas mãos num passo de fé. Receba o toque de Jesus agora. Espírito Santo, toca os teus filhos e filhas agora. Libera cura, toca agora. Eu declaro que todo diagnóstico na cabeça, neurônios, câncer, tumores, em nome de Jesus, que se dissolva nesse momento, em nome de Jesus. Eu oro por toda parte hormonal agora. Espírito Santo, toca essa mulher, toca esse homem agora, em nome de Jesus. Eu ordeno cura sobre esse corpo agora. Eu ordeno cura sobre esse corpo agora, em nome de Jesus. Eu ainda quero orar por
causas financeiras, questões na justiça. Você tem questões pendentes aí na justiça? Nosso Deus é Deus de milagre. Nosso Deus está acima dos tribunais. E aquilo que a sua mão de poder mover acontece, é fato. Nós não precisamos depender. Deus pode, tem os seus meios, e Deus quer sim abençoar a sua vida. Nessa hora, Deus, nós queremos clamar pela tua intervenção nessa causa na justiça, Senhor. Queremos pedir que o Senhor intervenha sobrenaturalmente, que o Senhor incline o coração dos magistrados, advogados, promotores, juízes, seja quem for, Deus, que essa causa seja liberada. Aquilo que é de justiça, Senhor, para os teus filhos, faz o Senhor mesmo, que nesses dias que estão por vir, algo aconteça, Senhor, do céu seja liberada a tua bênção. Pedimos a tua interferência, tu que és o único juiz, reto, justo, que não falha. Sê pelos teus, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoamos os teus filhos que precisam de um milagre financeiro. Senhor, tu és o dono do ouro e da prata. Ouve o nosso clamor nessa hora, meu Pai. Senhor, da boca do peixe o Senhor trouxe a provisão. Nós pedimos, Senhor, faz o teu milagre. Faz o teu milagre nessa dispensa, nessa conta bancária. Usa esse patrão, esse chefe. Libera, Deus, esse financiamento, seja o que for. Prover, Deus. Prover o teu milagre sobre aquele que agora necessita. Nós unimos a nossa fé aqui para dizer: milagres estão acontecendo, a provisão está chegando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que era e que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir, seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir,
medida em que os milagres vão se confirmando, e muitos de vocês vão atestar isso hoje, nos próximos dias, você precisa dar testemunho. Uma das coisas que você ouviu nessa noite é que quando Jesus opera, a sua fama, a fama de Jesus precisa ser espalhada. Ele precisa receber a glória pelo que Ele faz, amém? Nós queremos liberar aqueles que se sentem abençoados para deixar esse lugar debaixo dessa unção de graça. E vamos permanecer ainda por alguns minutos aqui, invocando o Senhor, cantando. Se você sente a necessidade de permanecer mais exposto a essa unção dessa noite, então você pode permanecer. Mas se não, se você se sente visitado, abençoado, suprido, fortalecido, curado, você também está livre para deixar esse lugar debaixo da graça e da paz do Senhor, amém? Deus de milagres, é esse Deus que nós servimos. Ele funciona não apenas nos cultos de domingo, Ele funciona todos os dias, quando há um coração que crê. E se você tem um coração que crê, os milagres acompanharão, seguirão você. Vai na paz, em nome de Jesus.